Quando a gente prega em séries, geralmente, se você está aqui pela primeira vez e nunca acompanhou uma série nossa, você chega no primeiro capítulo, não conhece nada, você acaba a pregação de hoje e fala assim, mas parece que está faltando alguma coisa. Quero facilitar a sua vida. Não vai estar faltando alguma coisa, vão estar faltando várias coisas. Por isso que essa série tem 6 capítulos e a gente vai falar bastante sobre aplicativos que a gente tem sugeridos pela Palavra de Deus para usarmos na nossa vida, no nosso cotidiano. Igual você usa um aplicativo, como a gente viu no vídeo, para acordar, um despertador, alguma coisa para te lembrar da sua agenda. São aplicativos, coisas que Deus preparou para nós. Então, a cada um dos próximos 5 domingos, nós vamos falar de um desses aplicativos. E falando em séries, nós acabamos recentemente uma série que chamava Siga-me, que era focada e destinada às pessoas que não eram seguidores de Jesus Cristo, principalmente. Aos seguidores, ela foi talvez um reforço do que era o chamado de Jesus, mas nós vimos nessa série que Jesus chamou a todas as pessoas, independente da situação delas naquele momento, e não havia nenhum impedimento para que qualquer pessoa seguisse Jesus. Até pelo contrário, nós dissemos se houvesse um pré-requisito para seguir Jesus, seria de você ser um pecador. Porque todas as pessoas que começaram a seguir Jesus, sem dúvida nenhuma, 100% das pessoas que seguiram Jesus eram pecadoras. Então é um pré-requisito. Se você é um pecador, para seguir Jesus, você já está pronto para seguir Jesus. E nós dissemos também, se você tivesse dúvidas, mas eu não entendo isso direito, também isso não é uma barreira, isso talvez seja um pré-requisito para seguir Jesus. Mas essa série em especial, ela é dedicada às pessoas que já tomaram essa decisão de seguir Jesus. As pessoas que já estão já deram esse primeiro passo. E já são seguidores de Jesus, talvez há semanas, alguns que vão se batizar agora, né? Outros há meses, outros, quem sabe, há 30 anos. Mas para todos, essa série vai servir bastante para o seu dia a dia, vai te lembrar coisas que talvez estejam esquecidas aí dentro do seu coração. Mas como essa série não é focada naquele que não segue a Jesus, se você está aqui hoje e não é seguidor de Jesus Cristo, não se preocupe, porque nós vamos oferecer opções e aplicativos aqui, coisas que você pode testar ou não, certo? Você tem toda a liberdade de, quem sabe, experimentar essas coisas que nós vamos estar oferecendo como aplicativos para você usar no seu dia a dia. Você faz o teste. Se der certo, se você gostar, continue usando. Você não tem nenhum compromisso de fazer. Agora, os que são seguidores de Jesus, na verdade, têm sim um compromisso de que essas coisas, esses aplicativos, sejam parte da sua vida, né? Então, nos 5 domingos seguintes, a cada domingo, nós vamos estar falando de um desses aplicativos. Qual a razão disso? A razão é que quando as coisas começam a ficar difíceis na nossa vida, quando as coisas se complicam, as dificuldades, elas expõem as nossas fragilidades. Numa crise relacional, financeira, nacional, diante de uma crise, você se depara consigo mesmo, e isso expõe algumas fragilidades suas, talvez emocionais, em muitos dos casos, e algumas fragilidades espirituais também. Você já ouviu que existe uma paz, uma alegria preparada para aqueles que são seguidores de Jesus para enfrentar as crises, mas aí você não consegue essa paz. E aí você fala, puxa, está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que eu ou não entendi direito ou eu não estou fazendo direito. Todas as crises, todas as dificuldades expõem essas nossas fragilidades. Então, nessa hora, você tem uma necessidade de um amadurecimento, um crescimento na sua fé, um amadurecimento no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. É para isso que nós vamos usar todos os recursos que a gente puder para te ajudar a crescer no relacionamento com Jesus Cristo e ter à sua disposição esses aplicativos para você usar mesmo no seu dia a dia. Bom,
Hoje nós vamos descobrir uma coisa, que a aplicação, a prática é tudo. O tema de hoje, a coisa mais importante que eu quero que vocês saiam daqui sabendo, é que a prática, a aplicação é tudo. Crer é muito importante. Estudar é ótimo, mas a aplicação é o que faz toda a diferença. Eu quero de novo abrir um parênteses para aqueles que não seguem a Jesus, porque você vai se deparar com algumas coisas que talvez sejam diferentes da que você está acostumado. E eu quero dizer o seguinte, que tudo que foi escrito na Bíblia, todo o conselho, toda a prática exposta na Bíblia, tem um alvo, que são as pessoas que são seguidoras de Jesus Cristo ou de Deus, no caso do Velho Testamento. Tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para alguém que já tinha um relacionamento com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque talvez algumas coisas que a gente fale aqui sejam diferentes do seu dia a dia, você não conhece aquilo, é novidade. Então, se eu falar, você precisa fazer isso e você não tem um relacionamento com Jesus Cristo, você vai achar muito estranho, não vai combinar. É mais ou menos como se eu fizesse o seguinte, se eu batesse palma na casa do meu vizinho, aquela pessoa que mora do lado da minha casa, eu tenho vizinhos dos dois lados, mas tem um lado que é um pouquinho mais complicado, naquela casa que é um pouquinho mais complicado, eu bato palma lá e falo o seguinte, olha, eu tenho observado que seus filhos têm ido para a cama muito, muito tarde, então eu queria dar umas dicas aqui. Ó. Seu filho deveria ir para a cama às 10h30, deveria acordar essa hora. Eu querer passar regras e comportamentos na casa do meu vizinho é uma coisa completamente invasiva, sem sentido. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu não posso fazer nada na casa da outra pessoa que nem sabe do que eu estou falando. Como é que eu chego lá, bato palma e quero colocar regras na casa dela? É mais ou menos esse tipo de invasão que às vezes acontece, que se faz. Mas a Bíblia foi escrita então para quem já tem um relacionamento com Jesus Cristo, ou com Deus, no caso do Velho Testamento. As leis, por exemplo, quando você imagina os 10 mandamentos, né, lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos não foram escritos para todas as pessoas. Aí você está pensando, mas não serve? Não, serve, pode ser aplicado, mas não foi escrito. Os 10 mandamentos foram escritos para aquele povo específico, aquela nação de Israel, que já tinha um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus os tirou da escravidão do Egito. Deus tirou eles eram escravos no Egito. Deus os livrou do Egito. A hora que as coisas apertaram, o exército do faraó veio para acabar com eles, Deus abriu o mar vermelho na frente deles, eles puderam passar, e o exército do faraó sucumbiu ali no mar. E aí, quando eles tiveram fome, Deus os alimentou, Deus os protegeu, Deus cuidou daquela gente. Não sei se vocês fazem ideia, mas era cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas andando naquele deserto, porque a Bíblia diz que eram 600 mil homens. Se eram 600 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças, algo em torno de uns 2 milhões de pessoas, umas 2 milhões de pessoas andando pelo deserto. E Deus cuidando deles, alimentando, vestindo eles, cuidando daquele povo. Depois que Deus fez tudo isso, cuidou, alimentou, abriu o mar, fez todas as coisas. Depois de tudo isso, Deus falou assim, olha, é hora da gente fazer alguns combinados aqui. Eu acho que eu tenho uma forma melhor de vocês viverem a vida de vocês do que as que vocês estão acostumados. Então eu quero apresentar para vocês essas leis, esses mandamentos, para que vocês coloquem em prática. E isso facilite a vida de vocês. Imaginem, gente, aquele povo era um povo bruto, um povo que era escravo, que fabricava tijolo dia e noite no Egito, que qualquer confusão, um matava o outro. Deus chegou com aquelas leis para aquele povo, especificamente. Jesus, no Novo Testamento, quando Jesus apareceu, Jesus jamais julgava as pessoas de fora. Jesus
abraçava as pessoas de fora. Ele não ficava dizendo regras, faz isso, ó, se você quiser se aproximar de mim, e é esse que foi o tema da nossa série Siga, né? Jesus jamais falou assim, não, se você quiser andar comigo, faça isso, faça aquilo, siga isso, ó, não faz aquilo, não olha para aquele lado, não. Jesus nunca fez isso. Jesus falava, vem, anda comigo, vamos caminhar junto. No caminho, quem sabe você aprende algumas coisas. Então eu sei que, por alguma razão que eu desconheço, em algum momento da história, alguns líderes religiosos, por conta própria, decidiram que poderiam julgar as pessoas de fora. Por algum motivo, se achavam superiores aos outros que não conheciam a Jesus. E aí, o que acontece? Quando você começa a ficar orgulhoso do que você sabe e fica acumulando conhecimento, você se torna uma pessoa julgadora. E muitas pessoas, quem sabe algumas que estão aqui nessa noite, já se sentiram julgadas numa igreja. Talvez alguns de vocês sejam pessoas extremamente feridas por pastores, padres, líderes religiosos, líderes de ministério, porque te julgaram, usaram o conhecimento para julgar você, desmerecer você e, quem sabe, condenar você pelo seu erro. Se isso aconteceu com qualquer um de vocês que estão aqui nessa noite, eu peço perdão em nome de toda a igreja que se diz cristã na face da terra. Jamais Jesus poderia admitir que algum líder religioso, alguma religião, algum grupo de pessoas pudesse ser julgador e ferir alguém com os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus. Então a Bíblia é muito clara que a gente não deve julgar as pessoas. Então nesses próximos 5 domingos, nós vamos descobrir e aprofundar em 5 coisas que nós estamos chamando de aplicativos para ficar mais fácil de compreender, que você precisa colocar em prática para crescer no seu relacionamento com Deus, para melhorar a sua vida, a qualidade da sua vida, para preencher aquela névoa que quando você olha no espelho você fala, está faltando alguma coisa e eu não estou sabendo o que é. Tenho certeza que esses aplicativos vão se encaixar bem aí na sua vida. Então, hoje, como eu disse, nós vamos focar em uma única coisa, mas muito importante, que é a aplicação, a importância de você colocar em prática as coisas que você escuta. E para aprendermos um pouco melhor, nós vamos ler 2 trechos só, bem curtinhos da Bíblia. Eu sei que está todo mundo esperando o feriado que começa daqui a pouco. Nós vamos ler 2 passagens bíblicas, mas que eu acredito que podem falar muito ao coração de vocês em relação a isso, a colocar as coisas em prática. A primeira foi escrita por Tiago. Tiago, para quem não sabe, é um dos irmãos de sangue de Jesus. E a história de Tiago é interessante, porque Tiago demorou muito para acreditar que Jesus era o Filho de Deus, mesmo tendo convivido, aliás, mesmo não, acho que principalmente por ter convivido desde a infância com Jesus, né? Como que você vai acreditar que o seu irmão é filho de Deus? Aquele que você jogou bola, brincou e de pega-pega e discutiu e tudo, como que você vai um dia falar assim, não, meu irmão é diferente, ele é o Filho de Deus. Então, Tiago demorou para chegar a essa conclusão, na verdade, precisou Jesus ressuscitar para Tiago crer que Jesus era o Filho de Deus. E Tiago aí se tornou não só um seguidor, mas um divulgador impressionante as coisas que ele fala sobre o ministério de Jesus Cristo. E ele fala muito claramente sobre isso, sobre colocar as coisas em práticas. Então, se você trouxe sua Bíblia, Tiago no capítulo 1, versículo 22, eu vou didaticamente inverter um pouquinho a ordem do versículo, mas vocês vão entender e espero que me acompanhem. Tiago, capítulo 1, versículo 22, o Tiago diz o seguinte: não sejam apenas ouvintes da palavra
enganando-se a si mesmos. O que será que Tiago quer dizer com apenas ouvintes da palavra? E o que será que ele quer dizer com enganar a si mesmo? O que será que Tiago está querendo dizer com isso aqui? Eu adoro a Bíblia porque isso aqui foi escrito há 2000 anos e até hoje faz muito sentido. Porque exatamente agora, aqui e em qualquer igreja desse planeta, está acontecendo algo parecido com o que Tiago está descrevendo aqui. Por alguma razão, criou-se nas igrejas, de um modo geral, e eu estou incluindo a nossa igreja também, ou na mente do cristão, por alguma razão, criou-se a imagem de que o fato de você estar na igreja já soma muito ponto com Deus. O fato de você ficar em silêncio, então, ouvindo a mensagem, né, sem ficar no celular, nossa, você está ganhando muito crédito com Deus. E aí, se você vier na reunião de oração, então, Deus vai falar, nossa, aquele cara eu preciso abençoar, olha. Né? Já veio domingo, ficou quietinho na mesa, cantou, deu oferta e ainda veio na reunião de oração no meio da semana. E ainda deu bom dia para o mendigo. Não, agora esse aí eu tenho que abençoar. Criou-se essa sensação de que o fato de você ouvir e ficar sentado e às vezes até se emocionar, significa que você está vivenciando ou realmente se aproveitando daquilo que está sendo ensinado. Tiago está falando assim, só ouvir, só o fato de você ficar sentado aqui não significa quase nada. Se você não sair daqui e aplicar o que você está ouvindo, o valor é igual a zero. É igual a zero. O fato de você estar ouvindo e tal. Porque é só aparência, é uma coisa que está passando pela sua cabeça, daqui a pouco você já esqueceu, já não usa mais. Não serve, não tem utilidade. Se você não... Então, o fato de você vir na igreja, cumprir algumas rotinas, não é suficiente, é isso que Tiago está falando aqui. Você não vai ganhar crédito com Deus só por ouvir as coisas. E eu sou... Às vezes eu me considero uma pessoa afortunada ou de sorte, porque algumas vezes eu escuto pessoas virem falar para mim, nossa, puxa, eu fico muito feliz quando eu escuto isso, tá? Vocês não precisam parar de falar não, porque eu fico muito feliz. Muita gente me procura e fala assim, nossa, pastor, alguém contou minha história, né? Porque essa mensagem foi exatamente para mim. Eu ouço isso com uma certa frequência e eu fico feliz. Mas eu fico mais feliz quando, passado um tempo, depois da mensagem, alguém vem falar, pastor, aquilo que você falou, eu coloquei em prática e minha vida mudou. Aí que minha felicidade fica completa mesmo. Aí a minha felicidade é completa. Porque não sou eu, né? É o Espírito Santo que está falando com vocês durante a semana, ou em outros momentos. Mas aí sim, por quê? Por que Tiago está falando isso com tanta clareza? Não sejam apenas ouvintes da palavra enganando-se a si mesmo. Sejam o quê? O que é o começo do versículo? Sejam praticantes. Sejam praticantes. Esse é o ponto. Coloca o versículo completo ali, por gentileza. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quer dizer, a única coisa que pode mudar alguma coisa na minha vida e na sua vida é o fato da gente aplicar, colocar em prática o que a gente ouve. O fato de você se emocionar, o fato de você acumular conhecimento e fazer curso disso, curso daquilo, seminário, pós-graduado em divindade, seja o que for, isso é só conhecimento. Vazio, se não colocado em prática, ele não tem utilidade. Só colocando em prática é que alguma coisa vai mudar na sua vida. Mas aí Tiago faz uma ilustração fantástica, fantástica. Ele diz o seguinte, aquele que ouve a palavra, desculpa, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, coisa que alguns já fizeram aqui pelo menos uma vez hoje, outros 27 vezes, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.
eu trouxe um espelho aqui. Tiago está falando o seguinte, que se você não coloca em prática, é semelhante assim, você acordou de manhã, fatalmente, né, quem tem menos de 30 gasta mais tempo, e quem passou dos 30 já vai diminuindo, na minha idade você já escova o dente, às vezes você nem olha direito. Enfim, mais ou menos. Enfim, se acordou de manhã, você vai à frente do seu espelho, escova seu dente, arruma o cabelo. Alguns tomam banho antes de sair, né, logo pela manhã, outros só dão uma ajeitada, mas fatalmente você se olha, arruma o cabelo e corrige o que dá para corrigir. As mulheres fazem lá um make-upzinho, o olho e o batonzinho. Maravilha, maravilha. Tiago está falando assim, se você não pratica aquilo que você ouve, é semelhante assim, você foi lá, ajeitou tudo que deu para ajeitar, aí saiu do seu apartamento, entrou no elevador, apertou o botão, ficou esperando, na hora que chegou lá, tem o espelho, você fala, quem que é que... Você não se reconhece mais. Você leva um susto. De certa forma, mais ou menos isso que ele quis dizer, assim, você chega no elevador e já esqueceu a sua aparência. Você já esqueceu, já passou. Você é um tolo. É isso que o Tiago está falando, em certo sentido. Isso é uma tolice. Né? Como é que você vê a sua aparência, daqui a pouco você esquece? Mas é mais ou menos isso que acontece com quem deixa de prestar atenção. Mas assim, a gente pode pensar nessa questão de forma um pouquinho mais profunda. É que assim, nós costumamos a ficar muito felizes apenas com a aparência das coisas. Geralmente, a aparência já nos deixa felizes. Então assim, se eu me pareço com uma boa pessoa, às vezes eu já estou feliz com isso. Se eu me pareço com um bom cristão, porque eu vou na igreja, porque eu me visto de certa forma, eu carrego a Bíblia embaixo do braço, eu cumprimento todo mundo com a paz do Senhor, talvez essas coisas aparentes já sejam suficientes. E o que Tiago está falando é que não é suficiente. É um pouquinho mais, vai um pouquinho mais além. Então, na igreja, a gente costuma a se contentar muitas vezes com a aparência. Muitas vezes a gente se contenta, eu fui na igreja domingo, vindo aqui demais de manhã, estou bem com Deus. Quando o alerta é que isso não é suficiente, falta um pouquinho mais. E aí Tiago fala desse pouquinho mais. No versículo 25 ele diz o seguinte, mas, por outro lado, o homem que observa atentamente a lei, o quê? Perfeita, que traz a liberdade. A gente precisa parar aí, porque seria injusto prosseguir antes de entender isso. Por quê que eu estou fazendo uma paradinha aqui? Porque quando você fala de lei, quando você fala de alguma instrução para você colocar em prática, geralmente você associa com algo que vai tirar a sua liberdade e não te dá liberdade. É ou não é verdade? Quando você imagina assim, não, eu preciso seguir os 10 mandamentos, ai meu Deus, mas eu acho que vou esperar um pouco mais, porque você tem a impressão de que alguma instrução bíblica, alguma lei, ou alguma dica, ou algum mandamento dado por Jesus, vai tirar a sua liberdade. Por isso que muitas pessoas às vezes fogem da igreja, porque se eu for lá, eu não posso isso, não posso aquilo, eu tenho que fazer aquilo. É assim que a gente acaba encarando isso. Mas Tiago está falando uma coisa muito importante. Não, a lei perfeita, ela traz liberdade. Ela não espanta a liberdade. Ela traz a liberdade. Mas como que eu vou entender isso? Como que eu vou entender isso? Normalmente você acredita que ela vai te aprisionar, vai colocar uma bola de ferro, você vai ter que andar com dificuldade daqui para frente. Mas não. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando a Bíblia ensina para você cuidar do seu corpo, que seu corpo é o templo do Espírito Santo, quando ela fala para você cuidar do seu corpo, para você não exagerar na bebida, para você fazer isso e aquilo, ela não está querendo
podar você, aprisionar você. Pelo contrário, quantas pessoas aqui poderiam, não façam isso, levantar a mão aqui nessa noite e falar assim, puxa, eu exagerei com isso, com aquilo, com aquela droga, com esse tipo de coisa, e me dei muito mal, acabei no hospital, acabei nisso, acabei naquilo. Quantas pessoas poderiam falar isso? E se tornou uma prisão. Ou então você ficou viciado em alguma coisa. Você se meteu numa prisão. Isso é prisão. Liberdade é quando você pode escolher fazer ou não fazer, isso é liberdade. Quando você não tem escolha, quando você está aprisionado por alguma coisa, isso representa, lógico, aprisionado, prisão, você está preso. A lei perfeita traz liberdade. Quando a gente fala que a Bíblia diz que o sexo é feito para o casamento, você fala, então eu não vou seguir por enquanto, deixa lá para frente, porque eu não consigo, porque eu preciso, porque etc, etc, é uma necessidade, blá, 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 e conversa. Quando a Bíblia fala isso, ela está querendo te proteger de muita coisa. Quantas pessoas poderiam levantar a mão aqui? Não levantem. Que já se complicaram extremamente na vida, por causa de alguma coisa ligada com a sexualidade, um adultério, uma traição, alguma coisa que foi feita relacionada com a sexualidade, uma doença, e que aprisionou você. Quantas pessoas? A lei perfeita, ela é feita para te dar a liberdade. Perdão é outra coisa, que a Bíblia fala muito, aprender a perdoar. Mas não, como que eu vou perdoar? Você sabe lá o que ele fez para mim? Como que eu vou perdoar? Jamais, jamais. A raiva, o ódio acumulados, quando você não perdoa, são prisões. Perdoar te liberta. Te liberta. É assim que são os ensinamentos bíblicos. Assim que são as leis, são feitas para te dar liberdade. Liberdade, livrar a sua vida. Por isso que Jesus fala, eu vim para que tenham vida e abundante. E Jesus veio para nos libertar. Nós sabemos disso. Então, Tiago segue, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e faz o quê? Persevera na prática dessa lei. Por que Tiago usa essa palavrinha persevera? Porque às vezes é difícil, às vezes você precisa insistir. Para você mudar um hábito, nem sempre é assim, da noite por dia. Você precisa perseverar. Você ouviu, você anotou, você tentou, você experimentou, você escorregou, você voltou, você tentou. Perseverança, perseverança. Quem persevera na prática dessa, ele continua tentando e tentando e tentando, não esquecendo o que ouviu. Não olhando aqui, chegando no elevador, esqueceu, ou saindo daqui, chegando no carro, na pizzaria e apagando tudo. E aí amanhã você nem lembra mais. Não, mas quem persevera na prática, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, o que vai acontecer com essa pessoa? Será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. Deixa eu fazer uma pergunta bem boba, assim, mas pastor às vezes faz pergunta bem boba. Quem aqui deseja ser feliz? Só eu? Tá bom, tem mais gente. É uma pergunta quase desnecessária, né? Ou desnecessária. Mas não é isso que nós estamos buscando? Não é isso que nós estamos querendo? Quando a gente vem à igreja querendo ouvir alguma coisa, nós estamos buscando alguma coisa que nos deixe feliz, alguma coisa diferente do que a gente está vendo lá fora e que não está funcionando, que está levando a nossa vida para o buraco. Então a gente vem com uma esperança de que a gente possa experimentar alguma coisa para ser feliz. E é isso que a Bíblia oferece para nós. É isso que a palavra de Deus oferece. É isso que Tiago está falando. Se você colocar em prática, não se você acumular livros, não se você acumular horas de igreja, não se você acumular anos de igreja, ou diplomas, ou cursos que você vê, não é disso que Tiago está falando. Na medida que você praticar o que você ouve, na medida que isso virar prática na sua vida, você será feliz naquilo que fizer. Não é maravilhoso? Só eu que acho.
É maravilhoso, é maravilhoso. Então, a aplicação é o que faz toda a diferença. Toda a diferença. Duvido, mas pode ser que tenha alguém que esteja aqui e fale assim, puxa, mas eu já estou na igreja há 20 anos e eu não sabia disso. Nunca é tarde. Nunca é tarde. É a aplicação que vai fazer diferença na sua vida. Não é nada do acumulado que você tem de 20 anos de prática da igreja. Mas Jesus também falou disso. Jesus falou de uma forma diferente de Tiago, mas Jesus falou a mesma coisa. Então isso só reforça o nosso assunto de hoje. Jesus tocou nesse assunto, e Jesus tinha acabado de ensinar, muitos discípulos dele, centenas de pessoas, estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, os aplicativos da época. Jesus estava dividindo com os seus discípulos, seus seguidores, coisas que podiam deixar a vida deles melhor. Aplicativos para serem colocados em prática na vida deles. Jesus, a gente conhece esse texto bíblico como Sermão da Montanha, está lá em Mateus, capítulo 6, 7, é uma série de instruções que Jesus dá. E sabe como que Jesus amarra esse texto, como ele termina o seu discurso? Jesus fala uma coisa que talvez você já conheça, mas é muito interessante. Jesus fala assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e o quê? Pratica. Não é quem anota, quem decora, quem ouviu, mas eu já ouvi falar sobre essa mensagem. Não, já ouvi essa mensagem, já ouvi essa palavra, já ouvi esse aplicativo. Não. Quem pratica é como um homem prudente. E prudente, nesse contexto, quer dizer um homem sábio. No nosso vocabulário, uma pessoa inteligente. É isso que está falando. Não, quem ouve as minhas palavras e pratica é um sábio, é uma pessoa inteligente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas construir uma casa sobre a rocha é muito mais difícil. Preste bem atenção. Construir uma casa sobre a rocha é muito mais difícil do que construir uma casa na areia, certo? Não sei se tem algum engenheiro aqui, eu fiz 4 anos e meio de engenharia, um pouquinho eu aprendi, isso aí eu aprendi, eu me lembro ainda. É muito mais difícil. Você tem que cavar, persistir na rocha para você poder fazer a fundação. Na areia é facinho, quase com a mão você cava ali. Então é muito mais difícil você construir a sua casa sobre a rocha. É muito mais difícil perdoar do que ficar com raiva. É muito mais difícil se guardar para sua esposa do que sair aí dando tiro para tudo. É muito mais difícil construir a sua casa sobre a rocha. Mas Jesus, o nosso Salvador, aquele que não mente, aquele que nos ensinou tantas coisas, está falando isso. Quem ouve as minhas palavras e pratica é um homem sábio, aquele que construiu a sua casa com toda dificuldade, mas sobre a rocha, firmou ali. E a sensação que isso vai te dar no final é a mesma de Tiago, é uma sensação de liberdade. Quando a sua casinha está firmada na rocha, os fundamentos da sua casa estão firmados na rocha, o que vai acontecer? Versículo 25, você conhece, mas não é pelo fato de você conhecer que isso diminui a importância. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, quer dizer, as lutas vieram, todo mundo passa por lutas, vieram lutas sobre essa casinha, vieram tempestades, vieram ventos fortes, os rios transbordaram. E o que aconteceu com a casa? Ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. É o mesmo que Tiago está falando para mim e para você, Jesus está falando de uma outra forma. Colocar em prática, às vezes, dependendo da situação que você está, dependendo de onde está a sua vida hoje, às vezes colocar em prática algumas coisas, você vai precisar persistir. Nem sempre é fácil.
Mas por que vale a pena insistir em colocar em prática? Porque não colocar em prática não serve para absolutamente nada. Acumular conhecimento bíblico só tem utilidade se você for ser professor de seminário, bacana. É uma coisa muito honrada. Mas para a sua vida, para a sua família, para o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, acumular conhecimento não serve absolutamente para nada, a não ser que você pratique aquilo. Então, nesses próximos 5 domingos, nós vamos nos dedicar a isso. E a minha oração é que quando você ouvir alguma coisa aqui, quando você vir alguma coisa, quando você sentir alguma coisa, isso aqui esteja alinhado com aquilo que você gostaria de ver em você. Dá para entender? Quando a gente estiver falando especificamente de cada aplicativo, se você se emocionar, ou se você entender, ou aquilo que você ouvir, esteja alinhado com aquilo que você precisa desenvolver no seu relacionamento com Deus. Minha oração é para que isso aconteça com você, porque aí isso vai te dar coragem para perseverar em colocar isso em prática. Que quando você olhar para o seu espelho de manhã, você, além de arrumar o seu cabelo, os seus olhos, ou lavar o seu rosto, escovar o seu dente, além disso, você possa olhar para algo além do que você está vendo. Algo que você possa se transformar. Aquilo que você está necessitando e ainda não é. Passar aquele ponto da aparência, que talvez a aparência esteja bacana, mas você se conhece. E literalmente ou figurativamente, quando você olhar para esse espelho, que você possa olhar a pessoa que você é mesmo e a pessoa que você poderia ser, se quem sabe você colocasse em prática esses ensinamentos bíblicos. Talvez você vai dar usando a linguagem que nós estamos usando, um upgrade no seu relacionamento com Deus, na sua própria vida. Que a cada manhã você se lembre que Jesus te falou que esses ensinamentos são para a sua liberdade e não para te aprisionar. Que a cada manhã você se lembre que esses ensinamentos vão te dar segurança, firmeza para enfrentar o dia a dia, as lutas da vida, as dificuldades. Esses ensinamentos vão te fortalecer. Você se lembre disso, para que você tenha a coragem de persistir e de colocar em prática. Então eu peço a Deus que nos abençoe nessa jornada que começa hoje. Peço que vocês não só venham, mas tragam seus amigos e que, quem sabe, no final do mês, no começo do mês que vem, ao final dessa série, muitos de nós aqui tenham suas vidas transformadas, realmente. Quem sabe, mesmo que você já esteja na igreja há 20 anos, há 10 anos, quem sabe você possa experimentar uma coisa nova, diferente, que você nunca experimentou. E isso só tem a ver com colocar em prática as coisas que Jesus nos ensina. Amém? Vamos orar? Paizinho, abençoa essa nossa jornada de mais 5 semanas, Senhor Deus. Que a gente possa ser agraciado, Pai, com criatividade, com sabedoria, com inteligência, para comunicar bem a Tua palavra. Mas que em nome de Jesus, isso seja só o comecinho, que em nome de Jesus. Todos nós, Pai, que vamos ouvir essas palavras que são Tuas, não são minhas, não são de mais ninguém, são Tuas. Que ao ouvir dessas palavras, Pai, nós saiamos diferente do que a gente está acostumado, que a gente saia da nossa igreja, Senhor Deus, com o objetivo, com a missão de colocar em prática, Pai. A missão de colocar em prática. São coisas transformadoras, Deus, para as nossas vidas.
Nos ajude, Senhor Deus, a partir de hoje, tudo que nós virmos, ouvirmos e sentirmos da Tua palavra, nós tenhamos o desejo e a coragem de tentar, de colocar em prática, Senhor Deus, porque é isso que muda as nossas vidas, é isso que faz com que nos aproximemos de Ti realmente, Senhor Deus, de verdade. É isso que vai nos fortalecer, e é isso que, como diz Tiago, vai nos fazer feliz em tudo que fizermos. Que isso seja uma verdade, Senhor Deus, na vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, Pai. Que seja uma realidade nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Um excelente feriado a todos, uma ótima semana e nos vemos domingo que vem, em nome de Jesus.